Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Vanessa, você está no canal Mãe Velha. Se você não é novo aqui no canal, se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe, né, que você me ajuda bastante a subir o canal na plataforma. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo de perguntas e respostas. Eu deixei a caixa aberta lá no Instagram e também peguei algumas dúvidas, né, de comentários aqui. MRS pergunta: é impressão minha ou os dias estão passando mais rápidos? Não é impressão, os dias estão passando mais rápidos. Isso é um movimento que é necessário. Na verdade, ele vai acelerando agora com mais intensidade, tá? Nós já estamos no período de acelerar. Um pouco tem a ver com a ressonância Schumann, que vocês sabem que é a frequência, porque assim, físicos, os cientistas já constataram uma pequena aceleração de milésimos de segundo, mas a sensação que nós temos é de que está muito mais rápido do que há alguns anos atrás. Essa diferença, essa sensação que nós temos tem a ver com a frequência planetária, tá? Se você estudar um pouquinho, procurar um pouco entender a ressonância Schumann, como ela era, como ela está, ela teve picos, ela tem tido picos e está estabilizando, dá uns picos e estabiliza. E isso mexe também com a nossa percepção da passagem do tempo. Então, sim, está passando mais rápido e a tendência é que isso se intensifique de agora em diante, para os próximos anos, tá? A outra pergunta dela é o seguinte: crise na agricultura, falta de alimentos, alta de preços está próximo? É agora para 2023? O que esperar de 2023? Então, né, são questões numa única pergunta. Mas vamos começar assim. Crise de alimentos. Nós já estamos tendo crise de alimentos. Nós estamos tendo mundo afora crise de alimento. Então, eu sei que você mora no Brasil, eu também, e aqui nós não sentimos isso. Mas devido a vários acontecimentos que estão tendo no mundo e ainda vão ter no mundo, previstos ainda para 2023, tá? Vai ser um ano bem difícil. Vai se faltar alimentos. Para nós, nos nossos supermercados, não deve faltar a ponto de zerar a oferta. Mas eles vão ficar escassos, alguns alimentos vão ficar escassos, porque também vai haver uma negociação para exportar. Isso faz parte de um equilíbrio econômico, né? Um mecanismo econômico, controlar a exportação, preços. Mas em contrapartida, o preço do produto interno vai ficar ainda mais caro. A tendência, pelo menos, tanto econômica como espiritual, a tendência é que continue aumento de preços, escassez de alimentos. Para nós aqui no Brasil, não é para faltar a ponto de zerar. Vai ser mais difícil a aquisição. E tenha em mente que frutas, verduras, né, de uma forma geral, hortaliças e parte litorânea, peixes de mar, esse tipo de coisa vai ficar um pouco mais complicado da gente ter nesse ano, no próximo também, tá? Devido a excesso de chuva, excesso de água, acontecimentos litorâneos e outros acontecimentos pelo mundo. Então a tendência é que fique escasso, fique cada vez mais caro. E a respeito de 2023, o que esperar? Pode esperar muita dificuldade. É momento de provação para todo mundo, tá? Catástrofe ambiental e dificuldade em questões políticas. Então, assim, 2023 tem tudo, assim, individualmente não, mas de uma forma global vai ser um ano bem difícil, tá? Então, eu tenho outra pergunta aqui que de certa forma casa com isso, da Amanda. Teremos notícias boas em algum período ainda para chegar, tipo assim,
3, 4 anos, ou será só ladeira abaixo? A gente tem que ver o seguinte, individualmente as pessoas estão em ascensão. Muitas pessoas estão, é uma parcela pequena em termos globais, mas em unidades, em termos assim, quantidade de pessoas despertando está muito maior. Não é o suficiente, mas tem muita gente despertando. Então, o caminho individual, o chamado está sendo feito para os dois lados, tanto, vamos dizer assim, o lado mal e o lado bom. Ambos estão fazendo os chamados. Muita gente está despertando e está se elevando. Então, por mais que nós tenhamos uma situação difícil, superar essa situação difícil proporciona uma elevação. Então, tudo vai depender do seu ângulo de visão. Acontecimentos bons, notícias boas. Em grande escala vai demorar ainda para a gente ter. A tendência é uma ladeira abaixo, sim, mas se você souber olhar, se você souber aproveitar essas dificuldades para subir, evoluir espiritualmente, é um aspecto positivo, entendeu? Então tudo tem os dois lados, toda moeda tem os dois lados. Então, dependendo do ângulo que você estiver observando, analisando, você só vai ver prejuízos. Dependendo do ângulo que você estiver olhando, você está vendo oportunidades, entendeu? Mas eu acho que a pergunta foi mais assim, a gente só vai ter notícia de catástrofe, de coisa ruim, de conflitos internacionais? Sim, por enquanto isso vai se intensificar, entendeu a diferença do global para o individual? O indivíduo tem muita chance agora de dar um salto evolutivo. De uma forma global, a humanidade está decaindo, certo? Então, notícias boas vai depender muito do seu ângulo de vista, se são oportunidades, né, ou não, se você está vendo individual ou coletivo, tá? Mas em termos de catástrofes, de notícias ruins, geológicos e conflitos políticos internacionais, isso deve se agravar bastante, tá bom? Outra pergunta da Amanda, eu vou deixar para um outro vídeo específico teu, que é sobre depressão, TDAH e autismo. Eu vou fazer um vídeo específico com a visão espiritual a respeito disso, tá? Então essa pergunta fica para o próximo. Outra pergunta interessante aqui, ó. No grupo de estudos é com você mesmo que a gente conversa e como que ele funciona? Sim, no grupo de estudos, Mãe Terra Pai Cósmico, para estudos de bruxaria natural, tá? E é comigo. Meu compromisso ali, eu deixo assim, claro que não é uma regra muito engessada, mas eu estou no grupo entre as 10 e as 5 da tarde. 10 da manhã e 5 da tarde é mais fácil, mas às vezes eu respondo antes, a gente conversa antes ou mais tarde também. Como que ele funciona? Ele é um grupo do WhatsApp, mas é um grupo pago, não é qualquer pessoa que... Eu não consigo nem colocar uma pessoa ali dentro, para vocês terem uma noção, porque eu fiz ele pela plataforma Ubla. É super seguro, super tranquilo de trabalhar com eles, mas eu fiz com eles em função de controle de pagamento. Então eles fazem, tiram a porcentagem ali da comissão deles, que é administrativa, e me repassa daí no mês o meu valorzinho. Isso ajuda a controlar e é uma preocupação a menos que eu tenho. E a pessoa também paga, tem o plano assim, 1 mês, 2 meses, 3, 6 e 12, se eu não estou enganada. Faz com cartão de crédito, enfim, tem as opções ali, eu não lembro agora. Mas o grupo, assim, hoje, por exemplo, eu não tenho ninguém no grupo. Porque muita gente entra, né, paga o primeiro mês como teste, e eu acho super legal. Você tá em dúvida? Paga só 1 mês. Se você gostou, tá na vibe, daí você contrata mais meses para participar. Porque, assim, tem muita gente que entra só de curioso, só para fazer pergunta pessoal para mim,
e não quer realmente estudar, não quer aprender. Então, quem entrar hoje, por exemplo, vai ter uma exclusividade só comigo, entendeu? Porque hoje ele tá vazio. Então as pessoas vão entrando e vão saindo, vão entrando e vão saindo. Eu ainda não tenho um grupo que ficou assim, tipo 10 pessoas ali pra gente conversar, trocar ideia, fazer alguma coisa mais intensa. Mas isso, eu criei esse grupo na verdade porque na verdade estava cansada de só dar resposta e a pessoa nunca mais falava comigo. Então só me pergunta de curioso e não quer mais, só tá especulando, entendeu? Então eu quero levar a sério e eu fiz o grupo, ele é baratinho, é R$10 por mês. Então, pra gente conversar pelo mês todo, né, todo dia. Mas é só para selecionar mesmo. Quem tiver a fim de aprender junto comigo, porque eu também não sei tudo, eu também estudo bastante nas questões espirituais, então eu não gosto de ficar só no que falam, só no que eu vejo, só no que eu ouço. Eu gosto de procurar, principalmente filosofia e questões religiosas, tá? Então, se tiver interesse, entra ali. O link sempre está aqui na descrição. Mas é assim que funciona o grupo de estudos, tá? Vamos passar para a próxima pergunta. No seu artigo sobre fadas de abril do ano passado, você afirma que o homem não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira criação consciente. Você pode explicar? Não, eu não vou explicar aqui no YouTube. Posso reafirmar, o homem, né? O ser humano, como a gente se considera homem, não foi o primeiro ser pensante, não foi o primeiro ser consciente que Deus criou, não foi a primeira criação, e eu digo neste planeta, tá? Nós não fomos a primeira experiência divina. Mas como isso gera muita polêmica, tá? É um tema bastante conflituoso, eu não vou falar sobre isso em rede aberta. Talvez eu faça mais artigos, mas não vou ficar falando isso em plataforma aberta. Confirmo, mas eu não vou dar maiores explicações aqui. Beleza? São curiosidades, né, que as pessoas vão tendo. Tratamentos e curas espirituais. Tratamento de saúde, a pessoa está perguntando. Tratamentos e curas espirituais, pode cobrar ou não? Como que é feito? É assim, gente, alguns tratamentos, algumas bênçãos, não pode ser cobrado de forma alguma, certo? A gente leva chacoalhão depois, né? Porque da espiritualidade, a gente leva umas tundas. Então, algumas coisas não pode de forma alguma ser cobrado, alguns tipos de benzimentos, enfim. Os outros trabalhos, mesmo trabalho para tratamento de saúde pode sim ser cobrado. E como que é cobrado isso? Vai depender muito, depende do tipo de serviço, depende do tipo de artigo que a gente vai precisar. Então, se você vai fazer um tratamento para saúde, por exemplo, que usa 50 velas, como que eu vou arcar com 50 velas? Não é só a vela, tem sempre mais acessórios que a gente precisa para fazer o ritual, para fazer o tratamento, para fazer o acompanhamento. Então tem que ser cobrado, porque eu não posso chegar na loja e pedir de graça, né? Não funciona assim. Então existe uma liberação para ser feito cobrança, sim. Acabando a bateria. Então os tratamentos tanto para saúde como limpeza, purificação, banimento, né? Todos esses trabalhos podem ser cobrados sim, porque a gente tem também uma despesa, né? Porque precisa de ervas, eu não tenho tudo no meu quintal, a gente precisa de velas, a gente precisa às vezes de um ou outro acessório extra, tá bom? Então, pode ser cobrado sim. Isso é um mito que veio do kardecismo, né? Mas se você compreende, tem uma visão um pouquinho mais aberta, você vai entender tudo isso. Próxima pergunta. Fale sobre abundância financeira através dos chakras. Eu já tenho dois
2 ou 3, acho que 2 vídeos aqui no canal falando sobre ativação do chakra básico para criação de abundância financeira. É um trabalho que é feito, eu faço uma abertura, uma consulta espiritual para saber como que você está nesse quesito e a partir daí eu vou saber como que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer uma orientação. Pode precisar ou não, por exemplo, de um banho de ervas, ou de uma vela, ou de um aroma, vai depender muito da individualidade de cada pessoa para saber a técnica que nós vamos trabalhar. A partir daí eu faço a orientação de como vai ser feito, né, o processo de abertura. Você vai fazer na sua casa, então, assim, eu atendo pelo WhatsApp mesmo, faço a orientação. Você vai fazer na sua casa e depois me dá um ok, fiz. Eu vou te acompanhar mais alguns dias para saber como que você está, se está dando efeito ou não. E daí se for o caso, a gente faz algum ajuste e refazemos o ritual. Mas assim, eu oriento e você faz sozinha, né? Ou você com seu parceiro, com a sua parceira. Tá certo? Porque é ativação do chakra da criação. Por isso você tem que liberar e ativar a abundância financeira na sua vida. Então eu só faço essa parte da mediação espiritual, tá bom? É assim que funciona. Por que você fala... Isso aqui foi engraçado. Por que você fala muito das Bind Runes? Eu já falei, acho que em 1 ou 2 vídeos, sobre... Das Bind Runes eu sei que eu já falei bastante, mas assim, eu já comentei que elas são amuletos. E os amuletos, conforme você tenha mais integração com eles, mais fortes eles ficam. É diferente de um encantamento, de uma magia, certo? Então, a Bind Rune eu acho que ela é mais fácil de você carregar ou de você manter na sua casa e você estar em contato com ela. Eu acho que é um dos amuletos mais legais que tem para isso. Por isso que eu falo tanto da Bind Rune. Não é um serviço muito caro para a pessoa estar adquirindo, mas ele dá um efeito muito bom. E você tem assim uma gama muito boa de trabalhos com ele. Então você pode fazer proteção espiritual, você pode fazer proteção contra roubos, né, coisas físicas, você pode fazer para estudos, enfim, entendeu? Ele tem um leque muito grande de atuação. Por isso que eu falo bastante das Bind Runes, eu acho muito legais, são as runas nórdicas que a gente usa na criação das Bind Runes, tá? Por isso que eu falo bastante delas. Próxima pergunta. É verdade que você era economista? Não, eu sou economista. Eu ainda sou economista atuando na área de economia. Eu trabalhei por muitos anos com consultoria empresarial. Eu já trabalhava com consultoria empresarial. Logo que eu me formei, eu já lecionei na mesma instituição, né? Lecionei na área de economia política e introdução à economia. E depois eu atuei mais bons anos ainda com consultoria empresarial, com revisão de contratos, né, cálculos revisionais de contrato, que eu ainda opero com isso, tá? Ainda trabalho com esses... Claro que hoje são clientes mais específicos, né? Eu meio que escolho a dedo quem que eu quero ou não atender. E também cálculos jurídicos, eu faço perícia forense, tá? Então eu ainda sou economista. Por enquanto eu ainda não tenho remuneração suficiente na área da espiritualidade. Se um dia eu tiver, eu vou deixar a parte econômica assim, um pouco mais de lado, porque eu tenho mais afinidade, eu sempre tive afinidade com questões espirituais, sempre tive esse desenvolvimento, mas é uma coisa que vocês sabem que não é remunerada. Então a gente precisa ter uma ocupação para as questões mundanas, né, para o dinheiro. Então eu trabalho ainda. Vocês já devem ter visto, acho que eu já falei aqui ou no Facebook, eu não lembro, mas
Eu vou fazer ainda um vídeo falando sobre cada um dos livros que eu tenho publicado. Um deles é o Zumbis BR, um ensaio objetivo de atitudes e possibilidades, que é uma preparação para enfrentamento de adversidades, certo? E o outro livro que eu tenho é da área econômica, que é o Você Está Preparado para Quebrar?, que é um livro com técnicas de gestão empresarial. Então eu vou fazer ainda um vídeo para cada um deles e deixar aqui no canal também para quem tiver interesse. São livros assim com baixo custo de aquisição, mas grandíssimo benefício para quem adquirir, tá bom? Então, confirmando, sou economista ainda. Eu atuo ainda com... por motivos pessoais, eu não trabalho mais com tanta frequência dentro de empresas na parte de consultoria. Eu presto consultoria à distância e também cálculos forenses e terceirização de cálculos também principalmente de revisão de contratos bancários. Tá bom? É isso. Agora eu deixei por último a questão que eu achei mais curiosa de todas. Você é satanista? Eu vou te responder com 2 outras perguntas, tá? Não vou nem dizer o nome da pessoa. Quem é Satã para você? O que é ser satanista para você? Fica a dica. Pesquise, estude, depois você volta a falar comigo. Ok? Vou encerrando por aqui, pessoal. Quero em breve fazer mais videozinhos assim de perguntas e respostas, né? De bate-pronto. E fiquem todos com muita luz, muita paz no coração de todos. Tchau, tchau.